Toda grande ideia, todo movimento que muda o mundo tem uma história de origem, né? Hoje, a gente vai analisar a origem de uma das maiores religiões do planeta. E não como um mito antigo, mas como um fenômeno social que foi documentado quase em tempo real no livro de Atos. Como é que tudo isso realmente começou? Pois é, essa é uma pergunta que vale para tudo na história, né? Como é que uma pequena faísca na mão de poucas pessoas vira uma fogueira que ilumina o mundo inteiro? É exatamente essa história que a gente vai desvendar agora. Ok, vamos direto para a cena. O lugar é Jerusalém. O líder desse pessoal acabou de ser executado publicamente. O grupo está desorientado, provavelmente com medo, e a gente não está falando de um exército, não. São só mais 120 pessoas, juntas, esperando por algo que nem elas sabiam direito o que era. Dá para sentir a tensão no ar, né? Só que eles não estavam ali parados à toa. Antes de partir, o líder deles deixou uma diretriz, uma missão que, sinceramente, parecia impossível para um grupo tão pequeno. E o plano era audacioso, para dizer o mínimo. Primeiro começar em casa, em Jerusalém. Depois expandir para a região ali da Judéia. Em seguida, a parte mais difícil, cruzar a barreira cultural e ir para Samaria, que era um território hostil. E, por fim, a meta final, levar a mensagem até os confins da Terra. Uma estratégia global pensada para 120 pessoas sem nenhum poder político ou militar. Parecia loucura. Eles tinham a missão, mas faltava o poder, o empurrão para começar. E isso estava prestes a mudar num festival judaico chamado Pentecostes. Esse aqui é o momento que vira a chave de tudo. De repente, a espera acaba. E a descrição é de uma experiência sensorial muito forte. Não é um barulhinho qualquer, mas um som como um vento forte e impetuoso que simplesmente invade o lugar onde eles estão. Alguma coisa muito grande estava acontecendo. E aí vem o elemento visual, algo que parecia com chamas de fogo aparecendo sobre cada pessoa ali. O texto usa uma linguagem bem específica para descrever um evento que claramente era fora do comum. Era um sinal de que uma mudança fundamental estava em curso. E qual foi o resultado prático disso tudo? Um dos líderes, Pedro, se levanta e começa a falar para a multidão que se juntou por causa de todo aquele barulho. E o resultado é inacreditável. De 120 pessoas, o movimento salta para mais de 3.000, num único dia. Isso não é crescimento, gente, é uma explosão. É claro que um crescimento desses, assim, tão rápido e em público, não ia passar despercebido. A mesma estrutura de poder que executou o líder deles agora vira sua atenção para os seguidores. O fascinante nessa nova comunidade era o jeito que eles viviam. Era algo radicalmente diferente do resto da sociedade. Eles dividiam tudo, vendiam o que tinham para garantir que ninguém passasse necessidade. E eles não se escondiam. Pelo contrário, estavam lá nos pátios do templo todo dia, à vista de todo mundo, vivendo a fé deles publicamente. E o movimento não parava de crescer. Pouco tempo depois, o texto já fala em cerca de 5.000 homens. Isso sem contar mulheres e crianças. O momento era inegável. E isso, claro, só aumentou a preocupação das autoridades. E aí vem o primeiro confronto oficial. Os líderes do templo, descritos como muito incomodados, prendem Pedro e João. E por quê? Porque eles estavam ensinando publicamente sobre a ressurreição, uma ideia que batia de frente com a autoridade e o poder deles. E quando eles são confrontados e ameaçados, a resposta deles define o tom para todo o resto da história. É uma declaração de desobediência civil baseada numa autoridade maior. Eles basicamente dizem: julguem vocês mesmos, mas a gente não pode parar. Não tem como. É o conflito clássico, a consciência individual contra o poder do Estado. A oposição fica mais forte e acaba levando à violência. Mas, numa das reviravoltas mais irônicas da história, a maior ameaça ao movimento vai se tornar de forma inacreditável o seu maior defensor. A perseguição chega no seu ápice. Um dos membros mais importantes, Estevão, é apedrejado até a morte em praça pública. E quem é que está lá, supervisionando tudo, aprovando execução? Um jovem chamado Saulo, que logo se tornaria o principal caçador de membros desse movimento. E aqui acontece uma das transformações mais radicais já registradas. Saulo, a caminho de Damasco para prender mais gente, tem um encontro que muda a vida dele para sempre. O perseguidor vira o pregador. O caçador se torna o principal missionário e estrategista do mesmo movimento que ele estava tentando destruir. A perseguição liderada por Saulo teve um efeito contrário ao esperado. É o famoso "o tiro saiu pela culatra".
forçou os seguidores a fugirem de Jerusalém, só que em vez de se esconderem, eles levaram a mensagem para onde quer que fossem. E a conversão do seu maior inimigo foi, sem dúvida, o ponto de virada definitivo. A perseguição espalhou o movimento geograficamente, mas ainda existia uma barreira talvez ainda maior, a barreira cultural, étnica. O próximo grande salto seria atravessar essa fronteira. Até esse ponto, os seguidores se viam como uma parte do judaísmo. A ideia de incluir não-judeus, os chamados gentios, era muito controversa. Para muitos, era impensável. O movimento entrou numa crise de identidade. Essa crise se resolve com uma visão que o líder Pedro tem. E essa frase é um momento-chave. A voz que ele ouve diz para ele não chamar de impuro ou comum aquilo que Deus purificou. A visão era sobre comida, mas Pedro entendeu na hora que a mensagem era sobre pessoas. As barreiras estavam caindo. E as consequências disso foram imediatas. Pedro vai até a casa de um oficial romano, outros começam a pregar para os gregos na cidade de Antioquia, e Saulo, que agora a gente conhece como Paulo, é oficialmente enviado em missões para o mundo não judaico. E é lá em Antioquia, uma cidade super cosmopolita, que eles recebem um novo nome: cristãos. A identidade deles estava oficialmente se transformando. Então, olha só essa jornada. Em um tempo relativamente curto, um grupinho de 120 pessoas em Jerusalém se transformou num movimento que atravessou culturas, etnias e fronteiras, cumprindo aquela missão original de chegar aos confins da terra. A jornada inicial foi explosiva, cheia de desafios. Eles superaram a perseguição e as divisões internas. Mas ao se expandir para o mundo não judaico, eles entraram em rota de colisão com a maior superpotência que o mundo já tinha visto. E essa é a próxima fase da história.